o meu WhatsApp clonado. E agora, o que fazer? Vem comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata Alves, sou treinadora comportamental e ontem eu passei por uma situação muito desafiadora. Põe desafiadora nisso. Na hora do almoço, estava em casa com meu esposo, recebi uma ligação de São Paulo, dizendo que era da assessoria de um treinador que eu sigo, inclusive faço alguns cursos dele, e aí me disseram que tinha um convite para me encaminhar e me pediram para que eu confirmasse o código que eles estavam me mandando. Confirmei, o que aconteceu? Eles clonaram o meu número. Eu não consigo entender exatamente como foi, mas eu posso explicar para vocês exatamente o transtorno que isso me causou. Ou seja, quando eu terminei a ligação, e eu fiz isso 2 vezes, eu passei 2 códigos justamente para que eles pudessem usar os 2 códigos e eu não pudesse reverter isso com um curto prazo de tempo. Então eu fiz isso, na hora que eu desliguei, fui abrir o WhatsApp, percebi que algo tinha acontecido e foi aí que eu percebi, que eu me dei conta de que o meu WhatsApp tinha sido clonado. E aí, gente, que situação. Na hora a gente fica meio que sem reação. Confesso para vocês que eu usei toda a minha inteligência emocional para lidar com isso, naquela situação, e usei a regra 10-90. 10% é o problema, 90% é a solução. O que eu vou fazer com isso? Comecei a entrar em contato com algumas pessoas que também viveram essa história, e aí essas pessoas foram me orientando, e a minha grande preocupação era, pelo amor de Deus, eu preciso avisar o maior número de pessoas possíveis, porque a gente sabe que o grande objetivo desse golpe é justamente extorquir os nossos contatos, é pedir dinheiro, usar o nosso nome e pedir aos nossos contatos que paguem contas, que façam transferências e se passando por nós. E essa era a minha grande preocupação o tempo todo. E foi o que eu fiz. Comecei a avisar o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquelas pessoas dos últimos contatos que eu havia feito. Avisei aos grupos onde eu estava e não era administradora para que me bloqueassem, para bloqueassem o meu contato. Recebi a orientação de uma amiga que passou por isso para que eu desinstalasse o WhatsApp e instalasse novamente. Mas quando eu fazia isso, e como eles usaram as 2 tentativas, justamente para que na terceira eu não conseguisse, eu fiz isso, desinstalei e instalei de novo. Quando eu instalei, me pediram para que eu esperasse por 12 horas. Liguei para a minha operadora. A operadora do meu telefone me disse que eu devia entrar em contato com a operadora do WhatsApp. Gente, o que eu descobri ontem? Que não existe nenhuma possibilidade de falar com a operadora do WhatsApp por telefone. Não existe. Só existe através de e-mail. E eu mandei inúmeros e-mails e eles não me responderam. Então, o que aconteceu com tudo isso? Eu precisei esperar às 12 horas e só pude instalar novamente o meu WhatsApp a 1h da manhã, 1h10 da manhã mais ou menos, dessa madrugada. Ou seja, depois que eu comecei a avisar para as pessoas começaram a me ligar, muitos amigos me ligando, perguntando se eu estava bem. Eu tive alguns amigos, inclusive, que acharam que eu havia sido raptada por alguém e por acharem muito estranho a forma da forma como foram abordados. Eu tive alguns amigos que me ligaram dizendo do golpe, já tinham percebido de cara, e infelizmente aconteceram situações de que alguns amigos não tiveram na hora, por confiar demais, acharam que era eu. Enfim, gente, é uma situação muito complicada, muito constrangedora. Eu fiquei muito, mas muito preocupada, principalmente com a proporção que isso poderia tomar. Em nenhum momento eu fiquei envergonhada, em nenhum momento eu fiquei, o que as pessoas vão pensar porque eu estou pedindo. Não, a minha preocupação não era essa. E inclusive na hora uma pessoa até me falou, nossa, que vergonha, né, Rê? Não tive. O sentimento não foi de vergonha em nenhum momento, pelo contrário. O sentimento foi, eu preciso avisar ao maior número de pessoas para que elas não sejam enganadas, né, pelo golpe. E foi o que aconteceu. Mas por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque eu aprendi muito com tudo isso.
muito. E a principal lição que eu aprendi com isso foi a de que é muito importante estar no aqui e no agora. No momento em que eu estava atendendo aquele telefonema, e eu defendo isso muito, muito, muito. E no momento que eu estava atendendo aquele telefonema, eu estava fazendo outras coisas, eu estava conversando com meu marido, eu estava terminando de tirar a louça de cima da mesa, então eu não estava no aqui e no agora. E quando a gente está no aqui e no agora, muitas coisas podem ser evitadas. E é essa dica que eu deixo para você. Não se afaste de você mesmo em nenhum momento, em nenhum segundo do seu tempo. Independente do que você está fazendo, esteja no estado presente. Isso é fundamental para que você tome as decisões mais assertivas da sua vida. Certo? Um beijo, eu precisava passar aqui para contar isso para vocês. Deus te abençoe e eu espero sinceramente que as pessoas que fizeram isso, que elas estejam bem, que elas estejam em paz e que elas estejam felizes, porque eu entendo que muito provavelmente devem ser vítimas de outras vítimas, porque nós só transbordamos aquilo que nós temos de melhor ou de pior. E se essas pessoas estão fazendo isso com outras pessoas, eu fico imaginando o que já fizeram com elas. E eu peço a Deus encarecidamente que possa tocar o coração dessas pessoas para que elas não façam mais nenhuma maldade com mais ninguém. Certo? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E antes de terminar, por favor, me sigam nas minhas redes sociais, @Renata Alves, tudo junto, @treinadora. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é muito importante ter você aqui comigo. Beijo, beijo, fica com Deus.